Boa noite, pessoal. Fala aí, pessoal, beleza? Boa noite, sei lá, né? Pode ser boa tarde. Pode ser qualquer horário. Então, último dia de ATP. O último dia de pô, as palestras hoje foram muito boas, cara. Eu achei que foi o melhor dia de todos. Foi o dia que eu mais assisti palestra. Você não tava, chegou mais tarde, você não viu a primeira, né? Mas eu peguei um pedaço. Você pegou um pedaço? A primeira palestra do dia foi do Miguel Souza, contou a história da... Basicamente a história da tipografia dentro da Adobe, né? Sim. Desde quando eles começaram com o PostScript 1 lá, até chegar no OpenType e como que funcionou esse processo lá dentro. Foi uma palestra de história, assim, bem contexto histórico. Eu achei muito legal. Sim, tanto o lado tecnológico quanto de type design dentro da Adobe. Sim, como se formou as primeiras equipes lá dentro. E foi legal que das 3 pessoas que ele citou que foram as principais pessoas da Adobe, 2 estavam na lá. plateia. Então, E foi o Summer, não lembro agora. Summer Foi Stone, Thomas Finney e outro cara eu não lembro. Ele foi o 20º pouco funcionário da Adobe, esse foi um dos primeiros contratados. Sumner Stone foi o cara que fundou a tipografia na Adobe. E ele deu o workshop. Né? Sim. E ele falou, o Miguel, né, falou um pouco do FDQ e das iniciativas open source que a Adobe fez agora há pouco tempo. O Miguel Souza é português e ele trabalha na Adobe. Sim. Ele trabalha no Typekit, né? Eu acho que é na divisão do Typekit da Adobe. Segunda palestra eu não assisti. A do Dário? de Buenos Aires. Eu assisti, foi muito legal. Na realidade foi um projeto do Dário, da esposa dele. Maria Laura Nieto. Só que aí ela deixou ele sozinho no palco, sacana. Ela fez toda a parte de pesquisa sobre a sinalização dos números das casas em Buenos Aires. Aquela sinalização histórica, feita à mão ainda, com esmalte. Foi muito legal. E o Dário, no final das contas, fez uma grande pesquisa histórica e estética desses números e resgatou como uma fonte digital. Foi um projeto bem interessante. E ela falou que... Eles que estavam com uma exposição de placa também. Né? Exatamente, aquelas placas são parte da pesquisa deles. Ele tinha 3 exposições rolando na HP. Não, 4. Uma era o acervo do Jerry Leônidas, da G-Ready. Uma era o Letterform Archive, que é basicamente uma instituição que arquiva specimens e coisas relacionadas à tipografia por questões históricas, simplesmente. É um trabalho de acervo. É um trabalho de acervo. A outra era o Letterpress Reloaded, que foi os cartazes de letterpress feitos por pessoas do mundo inteiro e mandaram pra cá. Sim. A outra eram as placas. A outra era o Grantian, que é o... Nossa, tinha várias coisas. A outra era o Grantian, que era Valendo. Trocamos o celular, acabou a memória do outro. Então a gente estava falando das exposições. Teve um monte de exposição, quem viu, quem não viu, azar. Próxima palestra, John Barry, falando sobre tipografias para na verdade ele não falou sobre tipografia, ele falou sobre design de uma forma geral. Exatamente. Ele falou muito, na realidade, sobre os projetos em tela. Sim. Que a gente ainda está muito acostumado a pensar num projeto gráfico de publicação, de livro, seja lá o que for, no impresso, na página dupla. E quando a gente vai para um suporte digital, como uma tela, isso já não faz mais sentido. Não, e ele mostrou alguns exemplos bem interessantes do que está acontecendo agora, mas o que eu achei curioso, na real, é que em vez de trazer respostas, ele trouxe perguntas, assim. Então acabou fazendo uma discussão no final, com pessoas dando as próprias opiniões, e ele criou uma mesa redonda sem uma mesa no final da história. Acabou sendo uma mesa extraoficial, porque ele provocou a plateia a participar. Muitas pessoas levantaram várias questões interessantes, inclusive, que na realidade não é projetar a página, o livro ou a revista, e sim criar um conjunto de regras, né? E alguns conceitos que precisam ser repensados. Foi muito interessante com essa ideia, achei. Não foi o que eu esperava, assim, mas bom. Em seguida teve a palestra do japonês Keitaro Sakamoto, que foi espetacular. Foi surpreendente. Japonês. A palestra sobre a diferença da incidência da luz e o que isso causa na legibilidade. Cara, essa é a parada mais nerd do mundo. Eles estão desenvolvendo um projeto, na realidade, para um sistema dentro de carro.
Então eles fizeram todos os estudos de mudança de luz, entradas em túneis e coisas assim que interferem na percepção. Porque a principal coisa que ele mostrou foi pra sinalização, né? E aí ele fez... eu não tinha entendido isso. Nas fontes dentro do carro, então? Eu achei que era pra placa. Em vez do painel do carro, tem botões em que você aperta, então, eu vi é que um display display de touch. Mas era a fonte pra isso, então. Olha só, eu A não princípio era para isso, e aí ele levanta uma questão de que na realidade a gente está usando telas e luz o tempo todo. É um celular, é um tablet, é um computador. Ele mostrou um mapa de tweets. De pessoas que estão ali com a... E o Brasil era um dos lugares com o maior tweet, número de tweets. E o que eu achei muito legal é que ele explica a diferença do kanji e do kana. Isso foi muito legal. Dos dois sistemas de escrita japonesa. O qual a gente não vai explicar porque provavelmente a gente vai errar. Se a gente... Na realidade, o que acontece é que, pelo menos o que eu entendi, o kanji é a parte do ideograma, que é a adaptação do chinês, e o kana é o que explica o significado, para não dar dúvida do que aquilo quer dizer. Escritas orientais são tanto quanto complexas para as nossas cabeças ocidentais. É tipo isso. Mas enfim, foi muito interessante que ele ensinou alguns princípios básicos do japonês usando o kanji e o kana. Sim. Muito legal mesmo, assim, me impressionou. Depois teve a palestra do Bruno Mag, qual que é o primeiro nome dela, você lembra? Não tem escrito, né? A. Nicotra. Não sei, é a esposa dele. Alexia, não tem certeza. Alexia, eu acho que é. Alexia? É a esposa dele. E ele foi uma peça sobre dislexia. Muito engraçado. E assim, eles são muito bons palestrantes, então eles poderiam estar falando sobre qualquer coisa que ia ser sensacional. O Bruno já é uma figura normalmente. O Bruno, né? Ele é muito bom, assim, muito bom mesmo. Assim. Eu queria fazer um book das camisas dele. Eu queria fazer um curso de como palestrar com ele. Eu não quero saber como ele faz fonte, quero saber como ele palestra. Na verdade, é muito bom. Eles, de uma maneira até um pouco teatral, eles apresentaram que existe um grande mito sobre... Literalmente, com roteiro, sim. conversas um grande mito sobre as tipografias desenvolvidas para a dislexia. Ele derrubou praticamente tudo. Foi muito boa a palestra. Eu gostei pra caramba. E aí, no final das contas, a conclusão é que os mesmos princípios que funcionam para a tipografia, para os usuários comuns, é o que funciona para quem é dislexo. A esposa do Bruno, ela é neurologista. Conveniente. E ele, como type designer, eles fizeram junto essa pesquisa sobre dislexia. Foi muito legal, cara. Eu gostei muito. E na real, o Tony é disléxico, né? E o que ele me falou, quando a gente conversou sobre isso algumas vezes, é que ele falou, cara, a melhor fonte para disléxico é a Helvética e a Arial. E foi o que eles falaram na palestra. Não isso exatamente, mas isso. Irônico. É porque o Bruno jamais falaria que a melhor fonte para alguma coisa é a Helvética. Não, jamais. Almoço, em seguida a palestra das mais aguardadas da Chipinho, do Lucas Negron. Foi muito boa a palestra, ele foi um piadista, foi um fofarrão, tirou sarro pra caramba da galera. A gente até ficou meio preocupado, porque ele passou mal esses dias, a gente achou que talvez ele não fosse participar, mas ele passou mal. Ele passou mal, ele veio no primeiro dia, ficou 2 dias no hotel de cama. Porque algumas pessoas no evento ficaram um pouco preocupados, assim, se ele ia conseguir ou não, mas no final das contas ele foi e participou e foi bem legal. Foi bem legal, ele deu palestra sobre a Flores, que é a fonte que ele fez para a Folha de São Paulo e para o jornal Le Monde posteriormente. E os type designers gostaram, porque ele ganhou dinheiro 2 vezes em cima da mesma coisa. Ele mostrou algumas coisas de interpolação, que ele é um cara muito gênio assim, de interpolação, algumas coisas mais complexas, mas foi basicamente sobre a Folha de São Paulo. Em seguida, fonte mod. Confesso que essa palestra foi mais legal do que eu imaginei que ela seria. É bem interessante. Foi a Isabela Aragão que apresentou uma pesquisa do doutorado dela. Né? O doutorado dela, a orientadora é a Priscila Farias. Exatamente. E ela não estava. A Priscila não pôde participar. Mas a Isabela apresentou uma grande pesquisa profunda sobre a fonte mod. E era uma fundidora de tipos. Ela apresentou um questionamento, né? Exatamente. Foi a primeira foundry brasileira e ela estava questionando se você poderia considerar ela ser uma foundry brasileira, porque todo mundo falava alemão no lugar, ela foi trazida por alemães, as pessoas falavam alemão dentro da empresa. Equipamento alemão, as matrizes eram alemãs e só isso, aí no jogo. Break, palestra do Nether. A palestra do Nether foi uma piada, foi muito divertida. O Nether é divertido e a galera entrou na brincadeira com ele, zoou ele, gritou lindo e tal. E quem conhece o Nether sabe que ele não é lindo. Mas foi bem legal, ele falou sobre o uso contemporâneo de letterpress
no design gráfico. Então, foi uma coisa bem interessante perceber... Que é a pesquisa de mestrado. Sim, é a pesquisa de mestrado dele. E aí, fechando o evento, Stephen Coles com uma palestra que foi de tipo... Palestras do Stephen, né? São bem legais. Derrubar o auditório, caiu o queixo de todo mundo. Ele, basicamente, ele começou a palestra meio sem você saber onde ele estava querendo chegar. Verdade. Como foi no Diatípico, ele tem esse... Ele gosta de fazer isso. Ele gosta de fazer mistério. Ele começou a definir diversos termos, assim, de coisas que envolvem o mercado tipográfico. E aí, no fim, ele falou, então, eu estou fazendo um novo modelo de negócio e ele vai lançar o que não é um concorrente do MyFonts. Ele deixou isso bem claro, mas inclusive o Ian até ficou mais tranquilo, né? Eles vão fazer um sistema que ele comparou com uma feira regional. Uma feira livre, assim, uma feira... Em que tipo uma feira de comida. Existe uma espécie de curadoria, mas ela não é tão fechada, de um padrão de qualidade, em que o usuário... E a responsabilidade de quem está fornecendo. Exatamente, o usuário vai comprar diretamente do type designer do fornecedor, da foundry pequeno. E no caso, o fornecedor pode escolher se o usuário compra dele diretamente ou se de um ele revendedor. redirecionar para algum revendedor como o MyFonts. Por isso não é um concorrente do MyFonts. E aí o pessoal do o Jan Middendorf, que é uma das pessoas A gente já comentou dele antes. que está por trás do MyFonts, ele disse, assim que a palestra acabou, ele foi o primeiro a fazer uma pergunta, teoricamente, mas na verdade ele deu um apoio e falou assim, ó, eu acho que eu, como Jan Middendorf, acho que faz todo o sentido o que você está fazendo e você vai ter meu total apoio. Assim. Sim, foi muito legal. Foi muito legal. E a palestra foi foda, com ilustrações de Laura Serra para dar aquele brilho nos slides. E é isso, agora a gente está aqui na festa, no Gala Dinner. Estamos aqui num camarim escondido onde a gente não poderia estar, mas o bombeiro quebrou o nosso galho pra gente fazer o vídeo. E agora a gente vai festejar e acabou. Acabou, é isso. Ano que vem em Varsóvia. Verdade. Vai pra Varsóvia? Vamos ver. E depois Montreal. Agora estão começando a planejar já com 2 anos de antecedência. Então 2016 Varsóvia, 2017 Montreal. Isso aí, ó. A galera já tá animada. Vamos? Valeu! Valeu, gente!